Pais amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meditando em uma palavra, em Atos, no capítulo 20, no versículo 38, os irmãos estão compartilhando com Paulo a palavra de encorajamento, advertência e testemunho do seu ministério. Aqui em Atos dos Apóstolos. Aí parei então para meditar no versículo 38, que fala-se de uma tristeza profunda. Os irmãos ficaram comovidos ao ouvir que não veriam mais o rosto de Paulo. Os irmãos ali ficaram comovidos, sabendo que Paulo falou que eles não veriam mais o rosto dele. Então essa despedida de Paulo ela foi marcada por lágrimas. O que eu quero compartilhar com os irmãos ao mesmo tempo nós nos alegramos nos dias de hoje e entristecemos. Eu acredito que mais nós ficamos tristes do que nos alegramos com alguns líderes. Por isso que eu estou chamando assim a nossa atenção para nós refletir sobre aqui um homem que deu tanto exemplo, como o apóstolo Paulo. Ele está aqui falando, aconselhando os irmãos e falando para os irmãos que eles não veriam mais ele, mas comoveu os irmãos choraram, ficaram tristes. Como eu gostaria de ver isso hoje. Não é bajulação a homens, não é bajulação por ministrações fabulosas, por isso ou por aquilo. Nós estamos falando de uma comunhão entre irmãos, entre alguém que realmente se entregou. E esse carinho e comunhão, porque é um carinho que eles tinham ali entre eles e uma comunhão, mostra a ligação forte entre Paulo e a igreja. É uma ligação forte entre o apóstolo Paulo e a igreja. Eles não viam Paulo apenas como líder, mas como alguém amado, um pai espiritual. Hoje pode existir irmãos assim, como um pai espiritual amado, querido. E muitas pessoas até criticam quando encontramos alguém que não quer levar vantagem, não quer vender o nome do Senhor, que realmente quer aconselhar com amor, sofre até mesmo falta de compreensão minha ou de alguns irmãos, mas está ali sempre explicando, ensinando. O que eu quero dizer, não só para os irmãos da liderança, mas o corpo da igreja que somos nós. E aqui está um grande exemplo do apóstolo Paulo. Despedidos, uma despedida dolorosa, mas sempre com esperança na eternidade. Aqui foi uma despedida dolorosa, mas não perderam a esperança na eternidade, sempre com esperança na eternidade. Então, primeiro, para nós hoje, o valor das relações no corpo de Cristo. A fé não nos torna frios. A fé. Primeiro para nós, o valor das relações no corpo de Cristo, que é onde estou lendo. A fé não nos torna frios, mas nos une em amor verdadeiro. Compreende? Nos une em um amor verdadeiro. É isso que estou compartilhando com todos vocês. E não é fingimento, e não estou aqui mentindo. Muitos podem dizer, não existe mais isso no meio dos cristãos. Você não me conhece, eu também não te conheço. Não sei onde você está agora, qual país, qual estado. Mas eu estou aqui não só para fazer, não é desabafando, mas aonde chegar esse vídeo, quero que você saiba que assim como a gente faz
uma amizade com pessoas que a gente não conhece e de repente se tornam até amigos, a gente brinca, a gente conversa, a gente tem uma comunhão e se torna um amor, se torna uma preocupação, se torna uma preocupação de uns para com os outros e vem aquele sentimento realmente de querer ver o outro bem. A gente, né, quer ver sempre o outro ativo. Se um ficar doente, o outro fica triste. Vejo que nós temos esse sentimento. E aqui o apóstolo Paulo também se despedindo deles. E eles chorando. E ali, não era que eles estavam bajulando Paulo, mas como irmãos ali, como pessoas. E o que eu quero dizer é que nós vamos abrir um pouco o nosso entendimento, homens e mulheres de Deus, irmãos, e parar de se matar uns aos outros com palavra. Corrigir, chamar a atenção, explicar com amor, isso é válido. Porque quem ama, corrige. Quem realmente gosta e ama, corrige, não quer ver o outro mal, não quer ver o outro perto do despenhadeiro, vai alertar, vai fazer algo, né? Vai até falar uma palavra, atitude, para não deixar aquele se prejudicar. Isso é um amor. Não é aquele amor que tá vendo o outro se prejudicando, ou vai se prejudicar, ou tá se arrebentando. Não, eu não vou falar nada porque eu a amo, deixa, senão vai magoar. Isso não é amor. Estou falando de comunhão uns com os outros. E aqui está. A vida é feita de despedidas. Você entendeu? A vida é feita de despedidas. Um dia vamos ter que nos despedir de alguém. Talvez para uma viagem aqui mesmo, talvez a nossa partida para a eternidade, vamos ter que despedir. Nem sempre vemos de novo as pessoas que amamos, mas no Senhor temos a esperança do reencontro eterno. Você entendeu isso? Não é lindo? Pois bem, servir a Cristo pode custar. Pode custar, viu? Custar alguma coisa. Como Paulo, precisamos estar disposto a seguir o chamado de Deus, mesmo que isso nos afete, nos afaste de pessoas queridas, tá? Como o apóstolo Paulo, precisamos sempre estar disposto a seguir a Cristo. E muitas das vezes a gente tem até que deixar pessoas que a gente ama, né? Deixar pessoas queridas um pouco para trás. Então, precisamos compreender que o amor de Cristo por nós é sublime e devemos amar também de verdade. Procurar entender esse verdadeiro amor, tirando as mágoas, os ressentimentos, as iras, as raivas, e ser realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Tente, você vai conseguir. Você consegue perdoar aquele que te machucou. Você vai conseguir perdoar aquela que te magoou, aquilo que fez tanto mal para você. Você vai conseguir, a hora que você conseguir realmente respirar e perdoar de verdade mesmo, sem ressentimento, sem mágoa, você vai ser curado na tua alma, no teu espírito, você vai respirar, você vai ter vida e vai aprender a amar como Jesus amou. Vocês estão pensando que eu estou falando isso de brincadeirinha? Isso é real na minha vida. E estou aqui compartilhando com vocês. É maravilhoso quando a gente aprende a suportar muitas coisas. Talvez você não esteja suportando. E não está mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus já está aí falando contigo. Ele te conforta, ele te consola. Como você pode estar sentindo saudade de alguém que partiu. De alguém que era tão querido. Mas você sabe que na eternidade nós vamos estar lá. Amém?
Nós precisamos ter essa comunhão cristã. Os irmãos choraram porque amavam Paulo. A fé em Cristo gera laços profundos e verdadeiros. Devemos cultivar o relacionamento de amor e cuidado no corpo de Cristo. Devemos praticar isso. E tem um custo para esse chamado também, como Paulo teve. Paulo sabia que precisava seguir a missão, mesmo que custasse separação. O chamado de Deus exige renúncia e entrega. Estou pegando Paulo como exemplo para a tua vida, para a minha. E nós precisamos, muitas das vezes, deixar pessoas que amamos para trás. Mas ali eles estavam chorando e Paulo chega a falar para eles: por que vocês machucam o meu coração? Por que vocês estão tão chorando? Paulo tinha que ir a Roma. E talvez, como ele falou, eles não veriam mais o rosto de Paulo. E deu os conselhos para os anciãos que ele mandou chamar de Éfeso. De Mileto, na verdade. Os anciãos que vieram. E ali ele fez toda aquela reunião com todo o povo, se despediu, falou. E assim foram até o navio, ali oraram, se abraçaram, choraram. Quero te dizer que essa comunhão, e Paulo era um grande líder. E que Deus assim nos ajude também a perdoar uns aos outros, nos amar uns aos outros e ter esse afeto. Quando eu falo igreja, eu falo nós, pessoas, e que teme a Deus e que realmente reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E não devemos fazer acepção de pessoas também que professam a outra fé. Amém? Então todos, de qualquer jeito, um dia, vai ter que se despedir. E quando se nos amamos, nos reunimos, a saudade é grande. Reflita lá, pensa nisso. Quis compartilhar com vocês. Para edificação. De saber que não podemos falar só de boca, mas da alma. Que realmente precisamos dessa paz. A paz que Jesus nos deixou. Deus te abençoe. Fique na paz e até um próximo vídeo. Amém? Muito obrigado.